Olá, que bom ter você aí novamente comigo. Eu sou a Ellen Lourenço e nós vamos continuar na leitura do livro de Atos dos Apóstolos. No vídeo anterior a gente leu Atos capítulo 5 e hoje a gente vai ler Atos capítulo 6. Atos 5, adrenalina atrás de adrenalina, acho que você já viu lá, né? Se não viu, depois assiste esse aqui que é mais rapidinho, depois você volta lá para você não perder absolutamente nada, porque é um capítulo sensacional, de muita ação, de muita coisa boa que a gente aprende lá na Palavra do Senhor, no Atos, no capítulo 5. E também foi um videozão, né, gente? Quase 35 minutos de vídeo, né? Um capítulo. Mas hoje, Atos 6, é um capítulo menor, portanto, acho que em 10 minutos a gente consegue fazer. Bora lá? Bom, pega lá sua Bíblia, sua anotação e aquilo que você já sabe. Não gosta de riscar sua Bíblia como eu gosto? Não risca, não tem problema, não precisa. Mas não perca a oportunidade que o Espírito Santo te dá dos insights, das ideias, dos direcionamentos. Beleza? Bora? Deixa eu só ajeitar aqui pra gente continuar melhor. Bom, a gente veio então do último capítulo 5, naquele finalzinho em que os apóstolos apanharam, passaram pelo Sinédrio, foram questionados e orientaram a parar de falar no nome de Jesus, apanharam e saíram dessa surra felizes da vida pelo fato de terem sido encontrados dignos, de serem humilhados por estarem falando do nome de Jesus. Então, agora vem aspectos extremamente interessantes. Lembra que desde a descida do Espírito Santo, você consegue lembrar que os apóstolos falavam e o número de fiéis, de pessoas que criam em Cristo ia aumentando, né? Então, aqui eles estavam com um número grande já de pessoas. E aí eles precisavam entender para que exatamente eles foram chamados e exercer a função para a qual eles foram chamados, tá bom? Então tenha isso em mente para esse capítulo 6. Bora ler. O capítulo 6 chama-se A Escolha dos 7. 7 para quê? 7 quem? Capítulo 6. Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um número grande de sacerdotes obedecia à fé. Então aqui a gente já aprende, cada um tem o seu lugar, tem a sua função, e quando a gente para pensar que nós, se estivermos fazendo uma função errada, estamos perdendo o nosso tempo, estamos deixando de fazer aquilo para o qual fomos chamados e vocacionados para fazer outras coisas adjacentes que também são importantes, só que deveriam estar em mãos de outras pessoas que foram chamadas e vocacionadas para fazer aquela tarefa. Então, não é todo mundo que tem que fazer tudo. Não é uma pessoa que tem que fazer tudo. Cada um tem o seu trabalho específico. Não significa que eu não possa ir lá e ajudar o meu irmão. Não significa que, eventualmente, eu possa ir lá e fazer uma atividade. Mas enquanto eu me ocupar de coisas que não são para eu fazer, eu não estarei fazendo aquilo que é para que efetivamente eu faça. E isso é prejudicial para todos, tá bom? Então esteja no lugar em que você deve estar. Ellen, esteja no lugar em que você deve estar também. Eu tenho essa dificuldade, tá? Confesso, porque eu sou a pessoa que, se você chamar para fazer
qualquer coisa que seja, eu vou te ajudar. E aí muitas vezes eu deixo de fazer o meu para fazer o dos outros. Vamos continuar? Versículo 8. A prisão de Estevão. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Olha que poderoso, né? Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Quando olham para nós, o que é que vem? E quando olham para você e quando olham para mim, o que é que vem? Será que tem essa mesma percepção do rosto de um anjo? Ou o que é que entendem? E será que quando nós falamos, as pessoas resistem por ver o poder do Espírito Santo através da nossa palavra? Ou só vem a violência com que a gente diz? Só vem a amabilidade, ou a fofurice, ou a dureza, palavras ásperas? Será que elas conseguem ouvir o Espírito Santo falando através de nós? É um capítulo curtinho, mas é um capítulo bem rico de reflexões para nós no dia de hoje. Que o Senhor abençoe a sua vida, que Ele encha você de sabedoria e que, assim como Estevão, a gente possa abrir a nossa boca e falar com o poder do Espírito Santo para abençoar, para edificar, para exortar, para falar aquilo que o Espírito Santo quer que falemos. Que Deus abençoe sua vida e que essa reflexão, mesmo de um capítulo bem curtinho, fique sempre martelando aí na nossa cabeça, para sempre agirmos conforme a direção do Senhor e no poder que Ele nos dá. Deus te abençoe.